Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo em meu canal no YouTube, para honra e glória de Deus. Bom pessoal, nesta sexta-feira eu vou falar sobre a Revolução Francesa, os principais motivos, os conflitos ocorridos, a guerra, combate, entre outras coisas, sobre a Revolução Francesa, para honra e glória de Deus, amém? Bom, nesse final de semana estarei fazendo live, estarei falando da palavra do Senhor, cantando hinos da harpa cristã durante esse final de semana, para honra e glória de Deus, amém? Que esse final de semana possa ser muito abençoado, o Dia das Mães, então a gente deve se preparar imbativelmente, amém? Bom, vou falar sobre alguns motivos, sobre os conflitos, sobre leis naquela época. Vai ser da 1 até 11 essas questões. Então, a primeira questão é o seguinte: qual foi o principal motivo da Revolução Francesa? Qual o principal motivo de ter ocorrido a Revolução da França? O povo estava insatisfeito com o reinado feudo-absolutista. Então, esse foi o motivo de ocorrer a Revolução Francesa. Questão 2. Como era chamada a prisão do símbolo de absolutismo da França? Era a Bastilha. 3. Quando que a prisão virou um símbolo do absolutismo na França, foi tomada em 14 de julho de 1789. 4. No reinado do chamado terror, era o artefato responsável pela morte dos condenados, era o guilhotina. No reinado chamado terror. 5. Qual o principal ativista da Era do Terror? Era o rei Luís XV. 6. Como eram chamados os membros das classes mais altas? Das classes mais altas eram os maiorais. Das classes mais altas chamadas na França eram os maiorais. 7. Quem matou o líder revolucionário Marat? Foi Luís Antoine Léon de Saint-Just. Quem matou o líder revolucionário foi Luís. 8. Robespierre foi assassinado de que forma? De forcado. Robespierre, ele era um governador da França e ele morreu de uma forma conturbante, forcado. Não guilhotinado, não queimado, ele foi forcado. Questão 9. Qual era a ordem e os 3 estamentos? Qual era a ordem e os 3 estamentos da sociedade francesa pré-revolucionária? Qual era as 3 ordens? Era o clero, a nobreza e o povo. Ok? Questão 10. Como eram chamados os membros das classes mais baixas? Eram os camponeses, eram os pobretões, eram chamados na França, os pobretões. Eram mais pobres do que pobre, os pobretões. Em que ano teve início a Revolução Francesa? Em que ano teve início a Revolução Francesa? Teve início em 1789, Como eu falei, que o povo estava insatisfeito com as coisas que estavam ocorrendo na França. Então, em 1789, teve início a Revolução Francesa, a independência da França. O que desencadeou a Revolução Francesa? Foi a queda da Bastilha, foi um símbolo do absolutismo, Isso que desencadeou a Revolução
Francesa. Quem criou a guilhotina? Quem criou a guilhotina foi um filósofo, Christian Guillotin. Quem criou a guilhotina foi o filósofo Christian. Qual é a frase? Se a revolução está errada, então o rei está certo. Mas se a revolução está certa, então o rei está errado. Quem fez essa frase foi Maximilien de Robespierre, que ele falou: se a revolução está errada, então o rei está certo. Mas se a revolução está certa, então o rei está errado, né? Quem fez essa frase foi Maximilien de Robespierre. Ele que fez essa frase com a independência da França, né? Maria Antonieta, esposa de Luís XV, foi apelidada de quê? Madame de Fletson, né? A Madame Antonieta, que foi a esposa de Luís XV, né? Passando de geração em geração, então foi Luís XV, foi apelidada de quê? Madame de Fletson, ok? Tanto Maximilien de Robespierre quanto Jean-Paul Marat eram líderes dos jacobinos, não dos girondinos, não dos burgueses, não industriais, nem comerciantes. Tanto Maximilien de Robespierre quanto Jean-Paul Marat eram líderes dos jacobinos. Beleza? Outras questões também. Como o inventor da guilhotina a descrevia? A lâmina cai como raio. A lâmina cai como raio. O sangue jorra, a cabeça voa e a pessoa deixa de existir. Muito textual essa frase. A lâmina cai como raio. O sangue jorra, a cabeça voa e a pessoa deixa de existir. O que fez com que a crise financeira francesa se agravasse? A França ajudar a Inglaterra durante a guerra contra suas colônias, né, contra os outros países. Então a França era aliada com a Inglaterra. A França entrou em guerra com a Áustria durante a Revolução. Que país apoiou a Áustria e quem saiu vitorioso? Então aqui está falando. A França entrou em guerra com a Áustria durante a Revolução. Qual país apoiou a Áustria e quem saiu vitorioso? A Prússia. A Áustria e Prússia foram as vitoriosas. Que personagem importante na Revolução foi morto na guilhotina em 16/10/1793. Quem foi morto? Quem foi morto foi Maria Antonieta, que era esposa de Luís XV, que ela foi morta, esquartejada, né? E a última questão para finalizar sobre essas questões, sobre a Revolução Francesa, desde o início, o que causou sobre isso? Porque as pessoas estavam insatisfeitas com o que estava ocorrendo na França. Então, durante todo esse debate, vieram esses conflitos, né? Quem foi morto por Charlotte Corday? Foi Jean-Paul Marat. Então, quem foi morto por Charlotte Corday? Foi Jean-Paul Marat, que foi um governador da França. Ele foi morto por Charlotte Corday. Beleza? Bom, vou falar algumas caracterizações sobre a Revolução Francesa. Bom, ela teve início
ela foi retomada em 14 de julho de 1789. Depois de uns 5 anos, terminou em aproximadamente 1793, por aí, que a Revolução Francesa terminou. Porque para ter uma revolução, depende do país, depende da economia, depende dos habitantes, né, que eles vão elaborar todas essas referências. Então, a Revolução Francesa ajudou muito o país, como a Revolução de outros países, mas a Revolução Francesa foi diferente, porque o regime semiaberto na França, ela foi ocorrida de uma forma diferente de outros países. Um exemplo sobre isso, que os franceses, eles queriam mais desenvolvimento no país, né? Eles estavam insatisfeitos com as coisas que estavam ocorrendo em seu país. Então, isso levou ao governo francês a retomar medidas protetivas para ter uma revolução francesa, para aumentar a economia, para aumentar o desenvolvimento dos franceses, né, para ter mais saneamento básico, naquela época, pré-século XIX, quase final do século XIX, né? Então, isso que os franceses queriam, mais revolução, né, para as empresas, mais revolução de moradia, para mais revolução para as pessoas que viviam naquela época, né? Isso que as pessoas queriam da França, revolução. E isso eles conseguiram depois de alguns anos, depois da Revolução Francesa, né? Então isso gerou muito lucro desde a Revolução, desde o início, né, em 1789, quando começou a Revolução Francesa, né? Então isso acabou gerando nova autonomia para o país da França, né? Que desde agora, depois do século XX, depois agora XXI, que modernizou mais o país, né? Então, isso ajudou muito a França a se capacitar mais no seu estilo de modernização, seu estilo de economia, né, em seu país. Isso ajudou muito os habitantes franceses, isso ajudou muito as empresas desde hoje, né? Então, a França é um país muito diferente. Logo mais eu estarei falando em outros vídeos que a gente faz como por exemplo os franceses, eles são estrangeiros, ok? Então a gente combate terra com eles, como por exemplo lá perto de Surimane. Aqui na América do Sul a gente tem a gente faz conflito com a França. Eu esqueci o nome, acho que França, sei lá o que, não sei. Aqui na América do Sul tem um pedaço aqui da França, né? Perto lá de Surimane, perto desse país que é chamado de Guiana Francesa. É esse nome mesmo, Guiana Francesa. Agora que eu acabei de lembrar, Guiana Francesa, essa parte dessa terra é da França, né? Então, particularmente, a gente faz, como eu posso dizer, a gente faz fronteira com o Surimane, com a Guiana Francesa, né? Que é um pedaço da terra da França. Beleza? Então foi esse vídeo de hoje sobre a Revolução Francesa. Eu estarei falando de outros países também, como a África, né? Eu já falei sobre esse vídeo, ou já citei sobre ele, sobre esse assunto, para honra e glória de Deus. Bom, sobre essa atividade que eu fiz da Revolução Francesa, aqui estão todas as questões sobre a Revolução Francesa, desde o início até o fim, desde a metade da Revolução Francesa, que demorou um pouco para o país ter um desenvolvimento bom, bem
modernizado em seu país, que isso ajudou muito o país a desenvolver a cada ano. Beleza, pessoal? Para honra e glória de Deus, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Quando eu postar novos vídeos a cada dia, você estará recebendo as notificações para ver meu vídeo. Deixe o like para honra e glória do Santo Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe esta sexta-feira, para honra e glória de Deus. Que Deus possa estar abençoando esse final de semana com nossa família, esse final de semana que a gente possa estar fazendo as coisas em casa, né? Cuidando da nossa família, abençoando esse final de semana que eu estarei tendo Santa Ceia aqui em nossa igreja, para honra e glória em nome santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe muito esse final de semana, que eu estarei falando sobre a palavra do Senhor, estarei cantando uns hinos da harpa cristã muito lindos, para honra e glória em nome santo de Deus. Amém? Até mais, pessoal, para honra e glória de Deus.